Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 1 do mangá O Segredo da Minha Amiga Mais Próxima. Eu não vou saber pronunciar isso em inglês e nem em japonês, então eu vou estar deixando aparecendo aí na telinha pra vocês. Mas em português é O Segredo da Minha Amiga Mais Próxima. Eu morri de rir com esse primeiro capítulo. Quem me indicou foi o Tavinho. E eu falei, eu preciso pelo menos fazer o reviews do capítulo 1. Ele é uma webtoon e ao que parece ele é coreano por conta dos nomes dos personagens que são bem complicados aí de pronunciar e às vezes chega a ser um trava-língua. Então me desculpa se em vários momentos eu usei ele, ela, mas é porque realmente é bem trava-língua falar os nomes dos personagens. E se tem algum mangá que vocês querem que eu dou uma olhadinha, que vocês querem que eu traga reviews aí talvez do primeiro capítulo, deixa nos comentários ou me chama no Instagram que eu posso estar dando uma olhadinha. Se for legal, eu posso estar fazendo o reviews do capítulo 1 ou do capítulo mais atual. Enfim, só me chamar lá no Instagram ou deixar nos comentários aí, tá bom? Deixa o like aí também, se inscreve no canal, porque vocês vão estar ajudando pra caramba esse trabalho, eu tô trazendo várias novidades aqui no canal. Se inscreve aí dessa moral que eu quero muito, mas muito mesmo chegar a 100 mil inscritos e minha plaquinha linda e maravilhosa. Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Olá, Kiryong. Yeon Jae-kyung, 18 anos. Essa é minha colega de classe. Jae-kyung já chegou? Bom dia. Sempre se aproxima de mim com um sorriso no rosto. E então acaba percebendo que tem uma folhinha no cabelo dela e acaba dizendo: ela é um pouquinho desastrada. Acaba dando uma risadinha e falando que ela tá com uma folhinha na cabeça. Ela fica um pouquinho sem entender. Ele diz que não é nada e que só tinha uma folhinha na cabeça dela. E acaba soltando uma risadinha. Ela, com aquele rostinho todo fofo, vira pra ele e pede pra ele tirar essa folhinha, por favor. Ele então retira a folhinha do cabelo dela e acaba mostrando. Aí Yo coloca um sorriso todo gracioso no rosto e acaba agradecendo o Kiryong. Ele então diz: mas mesmo assim, acho ela muito linda. Na página seguinte nós vemos ele no refeitório junto com seu amigo bombado almoçando. E a Yo acaba chegando e ele diz: sempre me segue pra todo lado na hora do almoço, até entre as aulas e até quando vamos para casa. O amigo dele então pergunta se ele está saindo com a Yo Jae-kyung. Ele então acaba se fazendo e o amigo dele diz que, pra ser honesto, é o que parece. Ele então acaba dizendo: só que às vezes acaba formando um mal entendido. Ele então dá uma desculpa, né? Diz que eles são amigos e pergunta do que o seu amigo tá falando e fala consigo mesmo: por isso minha resposta sempre é essa. Nós vemos que na saída da escola ele fica olhando pra Yo e diz que ela é certamente muito linda. O ônibus acaba chegando e a Yo diz pra eles que eles podem sentar lá atrás. O Kiryong acaba concordando e ela diz que está com um pouquinho de sono. O Kiryong diz pra ela que ela pode dormir um pouquinho e ele continua dizendo: mas até agora não tenho gostado. Seu coração bate rápido se for por alguém que você gosta, certo? Nós vemos que a Yo acaba pegando no sono e começa a babar e roncar no ombro do Kiryong e diz: bem, com ela não acontece comigo, não importa o quão perto estamos. Eles então acabam descendo do ônibus e a Yo vira pra ele e pergunta se ele vai para casa. O Kiryong responde que não e diz que vai sair com seus amigos. A Yo pergunta pra onde eles vão. Ele então diz que vão a um café com internet pra poder jogar. A Yo fica super empolgada e diz que ela quer ir junto. O Kiryong acaba falando que ela não pode, que é uma noite só dos garotos. Ela fica um pouquinho triste, mas compreende a situação e diz que no outro dia eles podem estar saindo juntos. Ele então acaba falando que sim, e ela fica toda empolgada, perguntando se ele está falando sério mesmo. Ele então diz que sim. Eles então acabam fazendo a promessa de dedinho. Ela então se despede com um sorriso no rosto e ele fica com um sorriso de abobalhão e diz que sinceramente se pergunta, né, se terá alguém tão inocente e amável quanto ela. Ele então acaba se apressando para poder se encontrar com seus amigos. E nós vemos que o tempo acaba chegando, já que eles estão já se despedindo para poder ir para casa. Ele pega o seu celular e se pergunta quanto tempo eles ficaram jogando e que já são mais de 10 horas da noite e que é melhor ele ir para casa. Ele então acaba percebendo que ele está num bairro bastante familiar e acaba se perguntando se esse não é o bairro da Yo. Ele então acaba viajando um pouquinho e se pergunta, né, se ele e a Yo se encontrassem essa hora, mas que acha que isso não vai acontecer, né, já que ela é uma menina muito comportada e não ia ficar 10 horas da noite na rua. Nesse exato momento ele passa por uma quebrada
e acaba percebendo algo estranho. Ele então volta e diz que conhece aquela silhueta que é muito familiar. Ele então fica surpreso, né, por ver a Jae Kyung e pergunta pra ela o que ela está fazendo ali tão tarde da noite e se ela não vai pra casa. Ele então se pergunta, né, o que ela faz essa hora da noite fora de casa e diz pra ela que ele vai levar ela até em casa. Ele então acaba olhando diretamente pra ela e vê ela de shortinho curto, com um cigarro na mão e com uma baita tatuagem no ombro. Uma menina totalmente diferente daquela que ele conhece no dia a dia. Nós vemos que ela começa a suar sem acreditar que o Kyung está ali. Ele fica paralisado de surpresa. Ela então tenta falar com ele, né, com aquele sorrisinho todo gracioso, perguntando o que ele está fazendo ali, se ele não era pra estar no café junto com os seus amigos. Ele então aponta ali pra mão dela e pergunta se aquilo é um cigarro, se aquilo ali é uma tatuagem. Ela então amassa o cigarro toda nervosa e diz que não é. Ela pede pra ele guardar esse segredo, só que ele não tá ouvindo, né, já que ele está muito espantado. Ele começa a imaginar ela no dia a dia, né, toda graciosa, com a roupinha bem formal. E diz que pensou que ela era uma garota linda e amigável, mas que na verdade ela é uma delinquente. E nós vemos ela com vários outros delinquentes ali no meio da rua. Ela continua tentando falar com ele, perguntando se ele sabe o que é privacidade e que todo mundo guarda segredo, mas nós vemos que ele não tá prestando atenção, que ele não para de se questionar o que ele deve fazer numa situação dessa, como ele deve reagir. Nós vemos que a Yeon continua tentando falar com ele, pedindo pra ele guardar segredo, e se ele lembra, né, que ela acabou guardando o segredo dele por ele gostar de anime, pede por favor e pergunta se ele está ouvindo. Ele continua se questionando, né, o que ele deve fazer e que ele não faz ideia, né, em primeiro lugar, o que ele pode fazer para poder contornar toda essa situação. Nós vemos que realmente ele está muito abalado. Ele então vira pra ela e diz que ele precisa ir pra casa, que tem algo que ele precisa fazer, e tenta se despedir dela, né, dizendo até amanhã e que ele precisa ir. Ela continua chamando ele, né, perguntando pra onde ele tá indo, pedindo pra ele escutar ela, mas nós vemos que o menino está muito abalado. Ela então acaba mudando o seu tom de voz para um tom de voz mais ameaçador, falando pra ele que ela está falando com ele e pergunta o porquê que ele está ignorando ela. Ele então acaba ficando com medo, né, e pedindo desculpa, dizendo que sente muito e pergunta o que ela estava falando. Ela chega bem perto dele, segura no colarinho da blusa dele, deixando ele morrendo de medo. Ela, com aqueles olhos vermelhos, acaba encarando o rosto dele e fala pra ele guardar segredo. Ele, com muito medo, começa a gaguejar, né, dizendo que sim, que ele vai guardar esse segredo. Então solta o colarinho dele e diz que é só isso e que é uma promessa deles dois e que é pra eles prometerem com um cumprimento de dedinho. Já que eles fizeram um juramento de dedinho, ele não pode contar nada pra ninguém. Nós vemos que ele tá suando frio, acaba dizendo sim. E ela diz que ele é muito gente boa. Ele acaba falando que ele está se cagando de medo. E nós vemos que ela acaba dando uma risadinha e indo embora pra sua casa. Ele acaba falando que sim e diz que não está acreditando no que está acontecendo. E o capítulo termina assim, né, com o Kiryong abalado. O menino ficou abalado sem acreditar que a sua amiga, toda graciosa, toda lindinha, toda certinha, que vive atrás dele pra cima e pra baixo na escola, era uma delinquente, mano. Mas na moral, quando eu li isso pela primeira vez, eu fui pego desprevenido. Eu fiquei igual ele, fiquei assim, caralho, não tô acreditando. Aquela coisa fofa, tão lindinha, era uma delinquente, com um baixo de cigarro na boca, com um shortinho bem curtinho, bem apertadinho, uma baita tatuagem de gangster no braço. Meu Deus do céu, tadinho, mano. Super iludido, né? Aí você vê que as meninas conseguem nos iludir, mas a gente sofre tanto, a gente tá aqui. Porque nós homens sofremos tanto, estamos tão iludidos, né? Talvez porque a gente gosta muito de mulheres, né? E por isso que a gente acaba não olhando ali, talvez, pros defeitos delas, né? Já que ela deu sinais que ela poderia ser uma outra pessoa, ter uma outra personalidade, ter um segredo. Já que eles sempre fazem aquele sinal de joinha, tá vendo isso aqui? Esse sinal que eles faziam, então. Pô, esse sinalzinho aqui, entendeu? Se fosse assim, ou vamos lá, segura o dedinho, até que tá, mas esse aqui, então já era de se estranhar que talvez ela pudesse ter alguma coisinha ali, né, algum segredo.
mas ele não quis ver porque ele tá apaixonado por ela. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve, vocês vão estar ajudando bastante. Já é, tamo junto, meus otakus lindos, maravilhosos! Fui!